confrade, tudo bem? Hoje, 24 de maio de 2025, tivemos o oitavo GP da temporada desse ano e tivemos um treino de classificação muito bom, né? Um treino de classificação que praticamente decide a corrida de amanhã, né? Uma corrida normal, que não tenha chuva ou que não. É uma pista muito difícil de ultrapassar, Mônaco. Então, esse treino de classificação para essa pista é o treino mais importante do ano, né? Porque amanhã as posições vão, numa corrida normal de novo, elas vão ser basicamente o que aconteceu hoje, né? Apesar de que, tem duas paradas obrigatórias, a gente sempre viu que Mônaco, qualquer batidinha tem bandeira amarela, se o carro ficar parado é bandeira vermelha. Então isso pode mudar alguma coisa, né? Entrar uma bandeira vermelha, entrar uma bandeira amarela, dependendo da onde tiver os carros. O primeiro carro que entrar no box numa bandeira amarela, não vermelha, numa bandeira amarela tem vantagem, mas fora isso, fora essas coisas que não são normais em corrida, né? O treino de hoje praticamente define a classificação de amanhã, com uma entre as 20 posições, com uma diferença ou outra. Vamos lá para ver o que aconteceu, né? Primeiro eu queria, né, mostrar essa imagem aí de Mônaco, né? Aqui bem no meio dá para ver a piscina, né? Essa piscina não existia. Quando eu comecei a assistir GP de Mônaco, essa piscina não existia. Eles construíram no meio da década de 70, mais ou menos. Foi engraçado quando colocaram a piscina, que mudou um pouco a pista, né? Os pilotos demoraram um pouco para acostumar. Tinha umas batidas aqui na entrada dessa piscina no começo. Bom, vamos lá. Aqui nós temos os três primeiros, né? O Norris, o Leclerc e o Piastri. Vamos falar deles quando chegar a hora deles, né? Mas vamos começar pelos... aí outra foto, né? Antes de começar. Que coisa linda, né? É um outro lugar que eu recomendo conhecer, porque é lindo. Mônaco é muito bonito. Agora é uma cidade milionária, né? Então é uma cidade cara. Se for para lá, tem que economizar uma grana, porque lá vai gastar um pouco para coisa básica, até para comer, hotel, tudo lá é bem caro. Mas é um lugar muito legal, um lugar muito bonito, né? Você vê muita Ferrari Porsche, Ferrari, você vê até Rolls Royce na rua, você vê tudo, né? Gente famosa, é muito legal, é muito legal. Bom, vamos começar então. Aí já está na tela aí os que vão largar de 20º até 11º, né? O Colapinto aí largando em último, não bateu, mas também fez um tempo bem ruinzinho, né? Alguns probleminhas lá, mas Mônaco, todo mundo tem probleminha, é muito difícil dar uma volta perfeita. O que o Norris falou, e muita gente diz que porque ele é amolando moles, né? Não, o Senna, o maior recordista de Mônaco, dizia: é muito difícil dar uma volta perfeita aqui. Então, se o Senna falava isso, né? Então, não dá para dizer que o Senna não sabia o que estava falando, né? O maior recordista de tudo lá. Aí o Gasly também com a Renault, né? Em antepenúltimo, quer dizer, foi a Renault, né? A Alpine foi mal aí. Depois o Berman, que tomou 10 posições, então vai largar em último, porque ele tomou 10 posições por causa de uma bandeira amarela ontem absurda. Eu vi a imagem, né? Na hora que o Berman viu a bandeira amarela, ele tirou o pé, né? Mas antes ele não tinha visto, né? Porque
o primeiro aviso de bandeira amarela deu quando ele já estava do lado daquele painel que mostra a bandeira amarela. Não dava para ele ver, tá olhando para frente. Então não dava para ele ver. Ele viu no segundo aviso que estava um pouquinho mais para frente. Ele viu e tirou o pé na hora. Mesmo assim, deram 10 posições para ele. Ridículo, né? Aí o Bortoleto, 16º, né, não passou por pouco pro Q2, mas não passou, né? Ficou em 16º. Mas não é uma posição ruim, contando que ele tem o carro do grid. Aí o Antonelli bateu, né? Então ele passou para o Q2, mas ele bateu no Q2, inclusive bateu no finalzinho do Q2. Depois o Russell, que quebrou o carro dele, ficou parado dentro do túnel, foi até a bandeira vermelha. Houveram 2 bandeiras vermelhas, as 2 por causa da Mercedes, né? Então quebrou, não dá para falar. O que me bateu é normal, a primeira corrida dele de Fórmula 1 em Mônaco, aconteceu isso com muita gente já, né? Tentando andar rápido e o Russell quebrou, não tinha o que fazer. Aí o Nico Hülkenberg vai largar muito bem em 13º, né? Vai largar em 13º porque o normal dele seria largar em 15º, né? Logo uma posição na frente do Bortoleto. Ele vai largar em 13º porque o Russell e o Antonelli ficaram sem tempo. Vocês estão vendo aí, sem tempo. Aí o Tsunoda, com um 11.415, não foi muito bem. Não foi horrível o Tsunoda, mas não foi muito bem, não. Ele tinha que ter passado pro Q3, né? E ficou aí no Q2. Aí o Sainz quase passou também. Tentou com pneu médio, né? Alguns conseguiram tempo melhor com o pneu médio, porque não estão conseguindo um acerto ideal para esse pneu C6 da Pirelli, que é um pneu novo. É a segunda vez que eles estão usando. É um pneu muito macio demais até. E às vezes esse pneu, numa volta lançada, pode acabar antes da volta. Pode não, acaba antes da volta, se o carro não estiver bem acertado para ele, o pneu acaba antes da volta. Vamos para os 10 primeiros, que é o que amanhã provavelmente vai ser muito difícil essa ordem ser mudada, né? Como eu já falei no começo. Pode acontecer, mas vai ser difícil. Aí em 10º o Albon de Williams. Dessa vez o Williams não conseguiu colocar os 2 carros no Q3 e o Albon ainda tomou quase 1 segundo e 3, 1,259. Mas, né, tem o mérito de ter ido para o Q3. Liam Lawson foi para o Q3, finalmente, né? Tudo bem, tomou aí um tempinho do radiar, mas deu uma melhorada. Depois o Ocon, muito bom, né? O Ocon de Haas, fez um treino espetacular aí, com um carro bem ruim também, colocou em 8º o carro. Depois o Alonso, em 7º. Pode-se dizer que foi uma boa colocação. A Aston Martin realmente está dando uma melhorada depois das atualizações lá na Emília-Romagna. Aí o Radiar muito bem, né? O Radiar muito bem mesmo. Você vê que ele ficou só 2 décimos. Ele tem um carro bem pior que o do Vespa e ficou só 2 décimos atrás, né? Em 6º lugar. E o Max Verstappen, que eu chamo de Vespa, ficou em 5º lugar, 7 décimos atrás, bastante tempo atrás. Depois você tem o Hamilton, em 4º lugar, o Piastri em 3º, o Leclerc em 2º e o Lando Norris. Vamos falar em conjunto esses 4, porque a Ferrari fez um trabalho melhor do que a McLaren, né? A Ferrari é um carro lento, principalmente de classificação, né? Só que aí, o que aconteceu aí em Mônaco? Todo mundo teve que levantar o carro um pouco por causa das ondulações que tem na pista, e aí eles se equivaleram um pouco, né? Normalmente os outros carros estão podendo ir um pouquinho mais baixo do que a Ferrari por causa daquele problema na suspensão na Ferrari. E todo mundo acertou o carro aí para classificação, não para corrida. Em Mônaco você acerta o carro para classificação. Na corrida você se vira, você pode ser 2, 3, até 4, 5 segundos mais lento
que o cara de trás, que ele não passa, entendeu? É só você colocar o carro no meio da rua, né? Porque é rua lá. Quem já foi para lá sabe disso, né? Você anda ali naquelas ruas que formam a pista, você vê que não cabem 3 carros de Fórmula 1 do lado do outro, ainda mais esses carros enormes. Então você põe o carro no meio da pista, o cara que está atrás não passa e pronto. Então a Ferrari fez um ótimo trabalho, o Leclerc um trabalho fantástico de ter ficado só um décimo atrás do Norris, e eu acho que o Piastri não fez um ótimo trabalho, porque eu acho que é ele que tinha que ser o segundo colocado, né? Então aí a ordem aí devia ser Norris, Piastri, depois Leclerc e Hamilton. Mas o Leclerc conseguiu dividir as duas McLaren. Amanhã nós vamos ter uma largada. É uma chance também na largada do Leclerc conseguir a primeira posição. Não é fácil, não acontece muitas vezes, mas pode acontecer. O Norris pode largar mal, mas para acontecer lá tem que acontecer duas coisas. Para o Leclerc, né, grande Percival, fazer a primeira volta em primeiro, ele teria que largar muito bem, né, e o Norris largar mal. Precisa acontecer essas duas coisas para ele conseguir passar o Norris antes na primeira curva, na freada da primeira curva, porque é muito próximo a primeira curva a largada da primeira curva. Então fica difícil realmente a ultrapassagem na largada. Mas se acontecer de o Norris largar mal e o Leclerc largar super bem, pode até acontecer isso. E aí o Leclerc tem grande chance de vencer a corrida, porque quem fizer a curva 1 na frente tem muita chance de vencer a corrida, tá? Bom, é isso aí. Espero que você tenha um bom sábado. Amanhã corrida, à tarde a gente se vê de novo. E é isso aí. Não esquece de deixar seu joinha. Não esquece de ir para o vídeo, tá? E é importante, hein? Tá bom? E mandar para seus amigos, tá? A gente se vê amanhã. Até mais. Tchau.